Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano dos Anjos falando. Hoje a nossa aula é sobre os ciclos biogeoquímicos em florestas tropicais. Bom, de maneira geral, a gente tem um estoque, um armazenamento dos nutrientes em florestas tropicais em três componentes básicos. A biomassa acima do solo, onde a gente tem as folhas, os caules das árvores, das plantas, os galhos. A gente tem também uma grande quantidade de biomassa de nutrientes armazenados na serrapilheira, na camada mais superficial do solo, e no próprio solo, abaixo do solo, a gente também tem um grande volume de biomassa, dependendo do ecossistema, dependendo da região também. Bom, e essa regeneração dos nutrientes ela pode ocorrer por diversas formas, de diferentes maneiras, mas a gente tem sempre aquele mecanismo clássico, né, que está relacionado com um processo natural de desgaste das rochas, da rocha matriz. No caso, é o intemperismo. Né? E esse desgaste, então, é que proporciona a disponibilização dos nutrientes para as plantas à medida que o tempo passa. Isso numa escala geológica, né? Esse processo é um processo relativamente lento que pode demorar dezenas, centenas, milhares de anos para disponibilizar o nutriente para as plantas e para os ecossistemas. A gente pode fazer algumas estimativas a partir desses íons positivos baseado nessa condição de intemperismo, né? Então, quantificando o cálcio, por exemplo, cátion de cálcio, de potássio, de sódio ou magnésio, dá para estimar a taxa de reposição, a taxa de regeneração dos nutrientes a partir do intemperismo. Bom, e essa figura aqui ela ilustra bem como é que funciona, qual é o mecanismo que está por trás do intemperismo. Bom, a gente tem um componente fundamental no temperismo que é o próprio tempo, né? Como eu falei, são processos que estão de desgaste, que estão numa escala, numa grande escala temporal, né? Uma escala geológica. E nessa figura aqui é interessante porque a gente tem, começa aqui com uma camada de rocha não temperizada, né? Aqui no início do processo de exposição dessa rocha, até alcançar um solo bem desenvolvido quando passando tempo suficiente de desgaste e exposição dessa rocha às condições abióticas e intempéries. Então aqui a gente tem uma rocha matriz relativamente não temperizada que vai começando a se desgastar com o tempo passando e ocorre então a formação dessas diferentes camadas até chegar nesse solo bem desenvolvido aqui. E é sobre esse solo bem desenvolvido, em geral, que a gente vai ter um padrão de vegetação, por exemplo, parecido com uma floresta, com uma alta biomassa, com uma alta quantidade de concentração de nutrientes, né, devido ao processo longo e gradual do temperismo. Então aqui começa com o temperismo físico, né, que fragmenta essas camadas de rocha em partículas cada vez menores à medida que o tempo passa. Ocorre o acúmulo de argila também. Os nutrientes minerais são lixiviados da superfície e acumulam-se próximo ao horizonte do solo, quando a gente tem essa condição aqui predominante no solo, né? E por conta da instalação e da consolidação de um padrão de vegetação, a gente tem a matéria orgânica, né, que se acumulando nesse horizonte, nessa camada mais superior em relação aos diferentes horizontes, né? Então, o intemperismo é um componente importante da disponibilização, ou da fase de tornar disponível os nutrientes para as plantas e para os ecossistemas. Um outro componente importante de regeneração dos nutrientes em ecossistemas florestais, sobretudo em florestas tropicais, é esse processo de regeneração a partir da serrapilheira, né? Apesar do intemperismo ser um processo que disponibiliza de forma regular, mas como é um processo muito lento, ele não consegue atender de forma
a uma taxa relativamente rápida, né, as exigências das plantas, né, de modo que as plantas precisam de algum suplemento, de alguma suplementação dos nutrientes para poder então se manter. E em florestas tropicais o que ocorre é a partir dessa condição de uma combinação de condições ambientais, ocorre essa rápida regeneração dos elementos, né, a partir da liteira ou da serrapilheira, né, que é essencial para a manutenção do ecossistema. Bom, nas florestas, então, a matéria orgânica morta é abundante, né, como a gente já bem sabe, devido à sua grande a biomassa, a sua grande produtividade. Por conta disso também a gente vai ter uma grande produção de matéria orgânica morta também, obviamente. Além disso, a gente tem também devido a uma alta biomassa, uma alta produtividade secundária, ou seja, uma alta produtividade dos animais, de maneira geral, a gente vai ter também uma grande quantidade de excremento animal. E em florestas tropicais, mais de 90% da biomassa ela vai para a serrapilheira, vai ser incorporada na serrapilheira em algum momento ao longo do tempo. Bom, e a partir dessa noção de que a serrapilheira, a partir da grande quantidade de biomassa, ela é um componente essencial de aporte para o sistema radicular e para o desenvolvimento das plantas de uma floresta tropical, a gente pode tentar compreender esse movimento, quais são os movimentos que estão envolvidos, né? Quais são as etapas que estão envolvidas com o processo de decomposição dessa matéria orgânica que está no solo. Primeiro a gente tem a fragmentação. Após essa matéria orgânica cair sobre o solo, a gente tem um processo de fragmentação que em geral é promovido por macroinvertebrados, né? Pode ser, por exemplo, as minhocas, pode ser os cupins, e que no caso eles fazem essa desagregação, no caso essa degradação por pequenos animais em fragmentos progressivamente menores, né, com uma maior área superficial. Em seguida, após ter essa primeira quebra mecânica e maceração da matéria orgânica morta, a gente tem o processo de mineralização, que é exatamente quebrar essas partes menores basicamente no nível molecular dos elementos químicos, né? Então, por isso que é chamado processo de mineralização. Esse processo ele é predominantemente feito por bactérias do solo, né? E os fungos também, que no caso liberam essas enzimas que agem nas superfícies expostas de fragmentos para converter macromoléculas orgânicas em nutrientes inorgânicos. Então, essa conversão, esse processo de transformação de moléculas orgânicas em compostos inorgânicos vai exatamente então a partir daí disponibilizar um grande volume de nutrientes que podem ser reincorporados ao sistema, né, exatamente para fechar esse ciclo. Então, a partir dessa disponibilidade novamente desses nutrientes vão ser novamente reincorporados pelas plantas e vão ser úteis então no processo de crescimento, de sobrevivência, crescimento e reprodução das plantas. Aqui é uma outra figura mostrando exatamente em um ambiente florestal, um ecossistema florestal, como é importante esse processo de regeneração dos nutrientes a partir do trabalho, vamos dizer assim, desses vários elementos, né, como os grandes detritívoros, no caso os macroinvertebrados, que se alimentam basicamente dessa biomassa morta, né? A partir desse processo de decomposição em moléculas menores, né? A partir da biomassa e dessa maceração, torna essas macromoléculas, a partir então do processo de retirada da energia, né? Torna disponível então para os fungos, por exemplo, e para as bactérias,
E então, novamente, esses nutrientes passam então a ser, a partir da mineralização, passam novamente a se tornar disponíveis para as plantas, né? A partir desses dois processos que eu já mencionei anteriormente. Bom, em relação à decomposição da serrapilheira em ambientes florestais, em ecossistemas florestais, a gente tem um padrão bem interessante, que é que os minerais que são solúveis em água, né, quando a folha ou o galho cai no chão da floresta e começa então a ter contato com um alto nível de umidade do solo ou da chuva, da própria chuva, entre 10 e 30% das substâncias nas folhas já se tornam, já são solúveis, né, e se tornam disponíveis para as plantas ali naquele momento. Então, só com a lavagem a partir da precipitação, lavagem das folhas, né, já tem uma disponibilidade imediata de nutrientes para as plantas. A partir então do consumo por grandes detritivos, né, ocorre assimilação pode chegar entre 3 até 40% de energia por parte desses detritivos, né? E a liteira, no caso que é macerada após o consumo pelos grandes detritívoros, ele vai ser consumido, né, numa alta velocidade, sobretudo em florestas tropicais, como a gente vai ver mais para frente, que tem uma relação direta com a atividade microbiana. E também em função da quebra dos componentes, né, lenhosos, ou seja, que tem fortemente tem um forte teor de lignina ou celulose, que no caso já é o papel dos fungos, né, de decompor então esses componentes que são responsáveis também por armazenar a energia, né, e os nutrientes em moléculas com uma digestão, vamos dizer assim, mais difícil, né, lignina ou celulose. Essa tabela aqui é interessante porque ela mostra, comparando diversos ecossistemas, né, em diversas latitudes, diversos tipos de clima, comparando os tempos médios de permanência da matéria orgânica no solo e nutrientes na floresta. Todos aqui são ecossistemas florestais, mas só que em diferentes latitudes, com diferentes condições edafoclimáticas. Então, o tempo médio de permanência, vamos comparar aqui, da matéria orgânica no solo, numa floresta boreal, onde a gente tem uma predominância de uma baixa diversidade e com um clima bastante frio, né, chovendo, mas com uma temperatura bem baixa, o tempo de permanência médio, né, em anos dessa matéria orgânica no solo é de 353 anos. Comparação com uma floresta pluvial tropical, por exemplo, como a Amazônia, chega a 0,4 anos apenas. Então tem uma diferença muito, muito, muito grande, só para mostrar que a velocidade do processo de regeneração nos diferentes ecossistemas tem uma diferença muito grande mesmo. E aqui tem a diferença, o tempo de permanência dos nutrientes, né, dos elementos químicos, no caso do nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio e o magnésio também. Nota que em comparação com as florestas temperadas, as florestas frias, sobretudo a floresta boreal, né, tem uma diferença muito grande em relação às florestas tropicais que a gente conhece, por exemplo, como a Amazônia. Então é uma variação muito significativa em termos de tempo da permanência dos nutrientes, tanto dos nutrientes quanto em relação à matéria orgânica em si, nesses diferentes ecossistemas. Outro componente também que pode influenciar a disponibilidade de nutrientes a partir da serrapilheira é o como e qual tipo, em termos de qualidade, essa serrapilheira ela é composta, né? A gente sabe que diferentes espécies vão produzir diferentes quantidades de celulose, de lignina, de taninos e outros compostos fenólicos
E isso influencia diretamente nessa taxa de decomposição a partir dos macroinvertebrados, dos fungos e das bactérias também. Então, por exemplo, as inteiras de diferentes espécies, elas decaem em diferentes taxas, né? Por exemplo, em um ano, a perda de peso em um ano para espécies grandes, por exemplo, em relação ao tamanho, variou de 21% para a faia até 64% para uma espécie menor, por exemplo, a amora. Então tem esse padrão, é bem interessante, que está também relacionado com o padrão climático de uma determinada região. Por exemplo, os fungos eles desempenham papéis especiais em materiais resistentes, como eu já falei, né, a degradação. No caso, os fungos são especialmente capazes de degradar a celulose e a lignina. Então, se a gente tem uma floresta dependendo do clima, dependendo da quantidade também, da diversidade de fungos e de macrofauna, a gente vai ter mais ou menos dificuldade para esses decompositores decompor a matéria orgânica e quebrar em partes menores e a partir disso tornar disponível para os ecossistemas, né? Novamente mostrando o quão pode ser importante as condições climáticas no processo de regeneração dos nutrientes. Os ecossistemas temperados, em comparação com os tropicais, diferem sobretudo em relação ao intemperismo, né? Em geral, os solos da região tropical, em comparação com a região temperada, são solos mais antigos e são solos mais intemperizados também. Em relação às propriedades do solo, né, em relação também à decomposição da serrapilheira, como eu falei, que está ligado diretamente ao clima. Em solos temperados, a matéria orgânica ela fornece, então, esse suprimento persistente de elementos minerais liberados lentamente pela decomposição, em comparação com a alta taxa de volatilidade, alta taxa de regeneração que a gente observa nas florestas tropicais. Aqui é um gráfico mostrando exatamente isso que eu falei em relação ao clima, né? Então, em relação à temperatura, diferentes níveis de temperatura baixa até temperaturas altas, e também em relação ao diferente teor de água, né? Então, a quantidade de umidade influenciando na respiração microbiana no solo, ou seja, influenciando diretamente na atividade da decomposição do solo. Bom, basicamente, quando a gente tem baixos níveis de umidade aqui, em geral a gente tem uma baixa taxa de respiração também, independente da temperatura, né? No entanto, se a gente aumenta, se tem um incremento relativamente pequeno aqui da umidade, a gente nota que a gente tem um aumento também muito forte da respiração aqui em locais que têm altas temperaturas, né? Então, aqui em locais com alta temperatura, a decomposição se processa mais rapidamente, em comparação com a temperatura de 20 ou de 10 graus, por exemplo. No entanto, após atingir esse patamar aqui elevado e ainda crescendo a umidade, né, a gente nota que a taxa de respiração microbiana ela passa então a declinar também. Então, tem que ter um intervalo ótimo aí, uma combinação ótima de altas temperaturas, por exemplo, com um nível de umidade também não muito elevado, porque senão a gente tem um decréscimo da taxa microbiana. Exatamente porque a gente tem essa limitação da difusão do oxigênio, né, reduzindo essa atividade potencial dos decompositores. Aqui novamente é um gráfico para mostrar a relação entre a temperatura, né, e a respiração, aqui num ambiente controlado, nesse primeiro exemplo aqui, e aqui em vários locais, em diferentes ecossistemas, mas dados de campo mesmo, né? Então, o padrão geral que a gente observa é esse, né? Com o aumento da temperatura, a gente também tem um aumento da taxa de respiração no solo, né? Que é basicamente a quantidade de CO2 que é emitido a partir dessa respiração
heterotrófica, né? Então, em altas temperaturas, a gente vai ter altas taxas de decomposição e, obviamente, isso vai estar refletido nas altas taxas de regeneração dos nutrientes. Aqui, novamente, só mostrando a relação do tipo, a partir das setinhas aqui, se tem uma relação de aumento ou de redução, basicamente desse lado aqui, relacionados aos efeitos mediados pela umidade, né? E, no caso desse outro lado, os efeitos mediados pelos nutrientes. Então, em geral, com um efeito direto do aumento da temperatura, a gente tem um aumento da atividade microbiana também, e também tem um aumento da respiração do solo, né? Mas também o aumento da temperatura, ele aumenta a evaporação, por exemplo, né? A partir do aumenta a evaporação e a transpiração também, e isso promove uma redução da disponibilidade de água, por exemplo, e que pode promover o aumento da taxa de oxigênio. Então aqui a gente tem vários componentes que estão interconectados, né? Todos eles relacionados com o clima, aqui no caso especificamente com os padrões de temperatura, afetando exatamente diretamente a quantidade e a taxa de regeneração dos nutrientes no solo. Bom, é importante lembrar aqui também que a gente tem as micorrizas, né, que são exatamente os fungos que têm essa relação mutualística com as raízes das plantas, né? É um tipo de relação mutualística muito difundida, ela ocorre praticamente no mundo todo, mas com maior frequência e, sobretudo, na região tropical, né? E a partir então dessa relação mutualística, para expandir e para aumentar a capacidade de reter nutrientes, as micorrizas são fundamentais para a floresta tropical, para os ecossistemas florestais de maneira geral. As micorrizas elas facilitam a extração de nutrientes do solo, né? Os solos pobres em nutrientes, aumentando a produção vegetal. Então a gente tem um incremento significativo da área da área de atuação, vamos dizer assim, das raízes, por conta dessa relação mutualística com esses fungos. Bom, e tem uma relação que é bem interessante da gente observar em ecossistemas florestais tropicais, como a Amazônia, que é o chamado paradoxo tropical. Nas florestas tropicais, elas têm uma alta produtividade, é inegável, né, por conta o padrão dos padrões observados de sequestro de carbono e de volume de biomassa, apesar dos solos serem intemperizados, ser solos relativamente pobres, né? Mas a gente tem uma alta produtividade. Por que isso acontece? Exatamente, os solos tropicais são tipicamente intemperizados, né? Tem pouca argila e não retém nutrientes bem, sobretudo o fósforo, como a gente viu na primeira parte dessa aula. Então, o que será que explicaria a alta produtividade? Né? Basicamente, a gente tem essa regeneração rápida, né? Com essa alta taxa de atividade microbiana e de macroinvertebrados que promove, então, esse processo acelerado de reposição dos nutrientes. A gente tem a absorção rápida também dos nutrientes a partir da maior parte das raízes do sistema radicular das plantas serem bem superficiais. E também tem uma retenção mais eficiente dos nutrientes a partir dessa relação mutualística com os fungos a partir das micorrizas. Então essa é uma explicação mais plausível da gente ter, embora a gente ter solos pobres em termos nutricionais, solos intemperizados e que não retêm nutrientes. Apesar disso, a gente tem essas condições particulares específicas para a região tropical de alta regeneração, absorção rápida de nutrientes e também o efeito das micorrizas. Bom, e em ecossistemas tropicais, sobretudo nas florestas, a gente tem um tipo de prática que é bem comum,
que é a agricultura do corte e queima, né? Então, as populações tradicionais faziam isso numa escala relativamente menor, né? Basicamente para se manter, para subsistência. No entanto, a gente tem visto que esse processo tem sido acelerado de forma muito forte, sobretudo com a expansão da fronteira agrícola da Amazônia, sobretudo no arco do desmatamento. E os nutrientes são liberados, os nutrientes são perdidos, né, vamos dizer assim, quando ocorre então essa derrubada e queimada, já que o solo, apesar da perda direta do corte raso, a gente também tem uma perda significativa da quantidade de CO2 e de nutrientes que estão estocados no solo, né, a partir de um outro padrão, né, de temperatura, influenciada sobretudo pelas altas temperaturas e pela exposição direta do solo a essa radiação, né, e também pelo processo de dissecação. Isso afeta diretamente as classes de nutrientes e promove exatamente esse aumento da emissão de CO2. Mas inicialmente, após a queimada, a gente tem uma retenção que é superficial, que pode ludibriar os agricultores, né, porque tem um pico, tem uma alta atividade, alta produtividade agrícola nesses primeiros até os 3 anos. Né, mas após ser consumido todos os nutrientes que estão nessa camada mais superficial, e como não há a reposição de matéria orgânica, né, então reiniciar ou dar um restart no processo de regeneração, essa fertilidade ela diminui bem rapidamente também. E ocorre, como eu falei, a partir da corte do queima, a evaporação da água no solo, ela pode então atrair óxidos de ferro e alumínio para cima, né? Então, de áreas de solo, uma camada mais profunda do solo, a partir da evaporação pode então ocorrer esse processo de laterização do solo. E isso é um ponto crítico, por exemplo, para a desmobilização do fósforo, né? Aqui em solos ou com pH muito alto ou que tenham uma grande concentração de óxido de ferro e alumínio, eles tendem a se tornar, o fósforo tende a se tornar indisponível para o uso nas plantas. E aqui é uma figura mostrando basicamente um processo todos os processos de regeneração dentro de uma floresta tropical antes de um distúrbio antrópico, por exemplo. Aqui, inclusive, é interessante notar que a gente tem uma floresta de terra firme aqui e tem uma floresta que é sazonalmente inundada, no caso as várzeas, que tem uma outra dinâmica também de nutrientes, né, dependendo do rio. E aqui a gente nota que tem vários fluxos, né, de nutrientes na floresta, sobretudo porque a gente tem vários elementos, né? Primeiro tem a vegetação, a biomassa viva mesmo, mas tem a biomassa morta, né? Tem os produtores secundários, tem os animais no solo, os macroinvertebrados no solo, e tem diversos caminhos que permitem então uma troca que está em equilíbrio dentro desse ecossistema. No entanto, após o desmatamento, após o distúrbio, ou queimada ou desmatamento, a gente tem basicamente saídas, né? A gente não tem quase que a entrada de nutrientes no sistema, mas tem basicamente a perda de nutrientes, sobretudo nitrogênio na forma de óxido nitroso, CO2, metano, todos os gases que promovem e que tendem a agravar o efeito estufa, por exemplo. E essa aqui é uma relação bem interessante que mostra que, dependendo do pH, né, em pH mais tendência de pH mais alto, né, ou mais básico, mais próximo do básico, do 7, a gente tem um número de espécies de plantas maiores.
em comparação, por exemplo, com aqueles locais que tem um pH de solo bem baixo, né, o mais ácido. Então tem uma relação basicamente linear que mostra que a riqueza de espécies ela aumenta à medida e diminui, né, a acidez do solo, ou que o solo seja mais pegar mais próximo do neutro. E essa aqui é uma abordagem que pode ser útil, pode ser interessante para analisar, dependendo obviamente do tamanho da área, para avaliar a regeneração dos nutrientes. É uma abordagem de bacia hidrográfica, né? Já que a gente consegue delimitar uma bacia hidrográfica com algum nível de acurácia, a gente pode tentar quantificar os processos de regeneração dos nutrientes a partir das entradas aqui sobretudo nas cabeceiras dos rios, né? E o processo, quantificar o processo que ocorre dentro do sistema, aí também quantificar o quanto de nutrientes uma bacia ou uma microbacia está perdendo ao longo do tempo, né? Ao longo de um tempo de monitoramento. Isso pode ser feito também usando uma área de controle, por exemplo, uma área com uma floresta bem preservada e de repente ir testando esse processo de perda, esse processo de troca dos nutrientes com diversos níveis de distúrbio, né? Ou seja, com uma área com uma bacia hidrográfica que pode estar com 20, 30, 50% de área desmatada, por exemplo, ou que tenha sofrido com queimada recentemente e por aí vai. Tem diversas possibilidades que a gente pode pensar, né, para estudar e para compreender esse processo da ciclagem dos nutrientes dentro do ecossistema, aqui no caso dentro de uma bacia hidrográfica. Bom, essa aqui é a parte 2 da aula dos ciclos biogeoquímicos. Queria agradecer a atenção de todos. A gente se encontra na próxima semana. Obrigadão, pessoal. Tchau.